Boa noite a todos e a todas aqui presentes, a todos que nos acompanham através das redes sociais. Vamos dar início à primeira reunião ordinária do primeiro período, de acordo com o quórum legal de vereadores, dou por aberta a sessão, com a leitura de um versículo. Alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. Colossenses. Dando continuidade, vamos fazer a leitura da ata da reunião anterior. Oi. Senhor presidente, eu gostaria de pedir dispensa da leitura da ata. Leitura da ata da reunião anterior, pedido de dispensa feita pelo vereador José Heron. Eu coloco mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Dispensa aprovada por unanimidade. Dando continuidade, a primeira secretária irá fazer a leitura dos requerimentos. Vereadores presentes, a plenária presente, as pessoas que estão acompanhando pelas redes sociais, boa noite a todos. Requerimento número 001 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Amaragi, requer envio de expediente em regime de urgência e a excelentíssima prefeita do município de Amaragi para que posicione acerca da oferta de atendimento, acompanhamento diário de equipe multidisciplinar composta por psiquiatra ou neurologista infantil, psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, através da Rede Municipal de Saúde de Amaragi. Requeremos à mesa diretora, ouvido o plenário e cumprindo as formalidades regimentais, que seja encaminhado ofício para a prefeita do município de Amaragi, para informar que os portadores de transtorno do espectro autista possuem inúmeros direitos. Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, dentre eles, a letra A, vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer, proteção contra qualquer forma de abuso e exploração, o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral e às necessidades de saúde, incluindo atendimento multiprofissional. Justificativa. O autismo é uma disfunção global do desenvolvimento, é uma alteração que afeta a capacidade de comunicação do indivíduo, de socialização, estabelecer relacionamentos e de comportamento, responder apropriadamente ao ambiente, segundo as normas que regulam essas respostas. Esta desordem faz parte de um grupo de síndrome chamado Transtorno Global do Desenvolvimento, TGD, também conhecido como Transtorno Invasivo do Desenvolvimento, TID. Mais recentemente, cunhou-se o termo transtorno do espectro autista, TEA, para englobar o autismo, a síndrome de Asperger e o transtorno global do desenvolvimento. Alguns sintomas dos portadores de autismo são distúrbios no ritmo de aparecimentos de habilidades físicas, sociais e linguísticas, reações anônimas às sensações. As funções ou áreas mais afetadas são visão, audição, tato, dor, equilíbrio, olfato, gustação e maneira de manter o corpo. Fala a linguagem ausentes.
ou atrasadas, certas áreas específicas do pensar, presentes ou não, ritmo imaturo da fala, restrita, compreensão de ideias, uso de palavras sem associação com o significado, relacionamento anormal com os objetivos, eventos e pessoas, respostas não apropriadas a adultos e crianças, objetos e brinquedos não usados de maneira devida. O autismo é um dos grandes distúrbios da comunicação humana, comprometendo a socialização, a comunicação e a imaginação dos indivíduos. Pode ainda ser acompanhado de outros distúrbios, tais como depressão, epilepsia, hiperatividade. Todas essas características muitas vezes confundem os médicos e prejudicam o verdadeiro diagnóstico para o efetivo tratamento do autista. É relevante salientar que nem todos os indivíduos com autismo apresentam os sintomas já mencionados, mas a maioria dos sintomas ocorre nos primeiros anos de vida da criança. Estes variam de leve a grave e em intensidade de sintoma para sintoma. Adicionalmente, as alterações dos sintomas ocorrem em diferentes situações e são inapropriadas para a sua idade. Vale salientar também que a ocorrência desses sintomas não é determinista. Desculpa, é porque a letra está pequenininha. É a minha visão mesmo. No diagnóstico do autismo, para tal, se faz necessário acompanhamento com psicólogo ou psiquiatra. Os sistemas de diagnósticos têm baseado seus critérios em problemas apresentados em 3 áreas, com início antes dos 3 anos de idade, que são comportamento na interação social, comportamento na comunicação verbal e não verbal, e no brinquedo imaginativo, e comportamento e interesses restritos e receptivos. Existem pessoas com autismo que conseguem ter uma vida normal, mas são minoria. A grande maioria luta por políticas públicas para obterem tratamentos mais eficazes, amparados pelo Estado, assim como os demais portadores de deficiência. O autista necessita de profissionais de saúde e da educação especializados para o seu tipo de problema, e é em razão de melhorias na qualidade de vida das pessoas com autismo que lutamos em prol da aprovação da presente proposição. A prefeita do município, por ser médica habilitada, deveria compreender a necessidade e a importância do tratamento contínuo e precoce. Deveria ser prioridade em seu governo oferecer o essencial para melhorar a qualidade de vida de uma pessoa autista. Como médica, não deveria negar aos filhos de Amaragi o direito a um diagnóstico correto e a uma intervenção adequada. Sabe-se que, quando criança, com os profissionais habilitados no assunto, o autista consegue ter uma vida saudável. A pessoa diagnosticada com a doença necessita de acompanhamento diário, de equipe multidisciplinar, composta por psiquiatra ou neurologista infantil, psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. É notório que a pessoa que busca por atendimento na rede municipal de saúde procura uma proteção de preservação de sua integridade física como um todo e espera ser atendido e estar resguardado das consequências advindas do risco de ser acometido pelos infortúnios da vida. Quando um desses infortúnios
se instala no seio de uma família, como é o caso de incontáveis famílias amaragienses, o mínimo que a Prefeitura Municipal pode fazer é cumprir com suas obrigações. Diante do exposto, o presente requerimento visa buscar uma medida que ampare de maneira menos dolorosa as famílias que possuem casos diagnosticados de pacientes com autismo e procuram a realização de tratamento adequado pela Rede Municipal de Saúde, o acompanhamento de uma equipe multiprofissional habilitada, nesses casos específicos, há de preservar e resguardar uma melhor qualidade de vida aos autistas, pois quanto mais cedo o diagnóstico e o tratamento especializado, mais chances de desenvolver uma vida com mais dignidade. Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2023. 6. Eita, não, mas hoje é 13, né? Vai alterar essa data? Ou vai deixar essa mesma? Ah, não, foi protocolado. Então, Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2023. Júlia Beatriz de Brito Gouveia, vereadora. Senhor presidente, gostaria de fazer uso da fala. Sim, a palavra. Era só para pedir à vereadora para fazer parte do requerimento e para endossar a importância desse requerimento, né, a conjuntura de informações que foi apresentada no requerimento, desde as leis, bem como as observações que essas leis têm em relação a políticas públicas e a necessidade de executar essas políticas públicas para dar melhores condições aos pais e aos próprios filhos, é super importante. Por isso a importância desse requerimento e eu gostaria de endossar e fazer parte do requerimento, vereadora. Oi. Cláudio, Marcelo. E Maria. Oi? Pode ser, vereadora. Pode ser, senhor presidente. Quanto mais essa casa apoiar essa causa, que eu já aproveito para lhe pedir permissão e dar uma boa noite a todos, para falar da importância desse assunto que há 2 anos a gente vem travando essa luta no município, onde foi inaugurado um centro de reabilitação, onde todos sabem, no nosso município, mas, infelizmente, a equipe que deve ser composta para estar à frente desse centro de reabilitação, no momento, até a data de hoje, só se encontra com apenas um psicólogo ou psicóloga e o fisioterapeuta. E a gente tem recebido várias demandas, tem algumas mães aqui na plenária presente, reivindicando o direito de seus filhos, pela demanda que se tem no nosso município e pelo descaso que a atual gestão vem tendo com relação aos autistas dos nossos municípios, como todas as crianças especiais que requerem uma atenção melhor na saúde do nosso município. Então, por isso que eu fiz esse requerimento bem enxuto, bem amarrado, para que a gente possa aguardar do Executivo um posicionamento. Então, agradeço a todos os vereadores pelo apoio e é de suma importância que todos aprovem esse requerimento e coloquem os seus nomes para fazer valer o que o povo nos concedeu, que é estar aqui representando cada um deles. Muito obrigada. Requerimento 001/2023, eu coloco mesmo para a votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade. Próximo. Requerimento número 002, de 2023. Súmula. Requer a mesa diretora envio de expediente à SAAI, solicitando informações acerca do motivo pelo qual está sendo insuficiente o abastecimento de água no município de Amaragi. Senhor presidente, mesa diretora da Câmara de Vereadores, no uso de suas atribuições legais, requer envio de ofício ao SAAI, solicitando informações sobre o motivo pelo qual está sendo insuficiente o abastecimento de água no município de Amaragi. No mesmo sentido, solicita informações se a falta de água decorre exclusivamente da estiagem ou se também faltam investimentos para aumentar a produção, o nível do reservatório e a distribuição de água. Justificativa.
As informações são necessárias para o pleno desempenho do mandato de vereador e da função fiscalizatória, visando uma maior transparência quanto ao serviço de captação, nível de reservatório e distribuição de água pelo SAAI, uma vez que a população está sendo prejudicada com a falta de água. Plenária da Câmara de Vereadores, em 6 de fevereiro de 2023. Júlia Beatriz de Brito Gouveia. Requerimento 002, barra 2023, de autoria da vereadora Júlia Beatriz de Brito Gouveia. Eu coloco o mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, gostaria só de informar a toda a população que protocolei na última semana, na segunda-feira, onde teríamos a sessão, mas estávamos recebendo todo esse equipamento novo que vocês estão vendo. Abro um parêntese para parabenizar a gestão desta casa, mais uma vez, pelo trabalho que está sendo feito. E a população está sendo reconhecida, de certa forma, porque essa casa é do povo de Amaragi. Mas a situação do SAAI da nossa cidade, a gente sabe que não é de hoje. A gente sabe que a população cresce a cada dia, a cada ano nascem mais amaragienses e o sistema autônomo de água e esgoto da nossa cidade continua pequeno. E aí a demanda falta nas torneiras da nossa comunidade, no geral. Mas o que tem deixado toda a sociedade de Amaragi com dúvida, de certa forma, e triste, é a falta de comunicação que o SAAI e o Executivo está tendo com a população de Amaragi. Uma vez que não se tem água na torneira, mas a taxa da água chega todo mês. Quando se chega, não está sendo de ótima qualidade, ou a dosagem do cloro está muito alta, ou não tem a dosagem do cloro e chega da cor do suco de maracujá, como todos falam. E aí não se coloca carro de som, às vezes publica alguma coisa na rede social da prefeitura, mas não é suficiente porque não chega a todos. Então é preciso que essa casa tenha junto ao Executivo um diálogo, por isso que eu estou através de ofício, de requerimento, solicitando para que haja um diálogo, agradecer ao diretor do SAAI, que sempre que procuro é muito solidário, responde, mas a gente sabe que o diretor, sem ter recurso e sem ter a autonomia que o Executivo não repassa, ele não tem muito o que fazer. Isso é com o que está agora, com outros que já passaram. O problema é a parte do Executivo. Enquanto não tiver um olhar mais aguçado para o SAAI, para o sistema de autônomo de água e esgoto do nosso município, nossa sociedade vai sofrer. E aí a gente não entende porque Amaragi é uma cidade rodeada de água, de cachoeiras, e falta água nas torneiras. Essa casa mesmo faz uns 15 dias que está sem água nas torneiras, com a maior dificuldade, até para atender o público, tendo que ficar só em expediente interno, porque não tem água nas torneiras, nos patrimônios públicos da cidade, como esse órgão aqui, que é esta casa. Então, peço mais uma vez, encarecidamente, à prefeita do município, que ela se posicione, que ela fale o real motivo. A gente viu que ela teve no governo do Estado solicitando essa requalificação do sistema de água de Amaragi, mas até agora a gente não viu nada acontecer. Então, deixo aqui o meu apelo para que se faça merecer toda a taxa que todo cidadão paga durante todo mês quando chega a conta, mas, infelizmente, a água não tem chegado. Muito obrigada. Requerimento 3. número 003. Pode fazer a leitura. Requerimento número 003 de 2023. Súmula. Requer à mesa diretora e ao presidente desta casa que acompanhe a solicitação de informações por parte do Executivo. Senhor presidente, mesa diretora da Câmara de Vereadores, no uso de suas atribuições legais, requer envio de ofício à Prefeitura Municipal de Amaragi, Secretaria de Saúde, prefeita Aline de Andrade Gouveia, solicitando cópia integral dos respectivos contratos a partir do momento da sua primeira assinatura.
Número 1, do laboratório que presta serviços ao município de Amaragi. Número 2, da especialidade médica em ultrassonografia. 3, da especialidade médica em cardiologia. 4, da especialidade médica em ginecologia. 5, da especialidade médica em pediatria. 6, da especialidade médica em psiquiatria. 7, da especialidade médica em psicologia. 8, da especialidade médica em fonoaudiologia. 9, do fornecimento de medicamentos. Justificativa. As informações são necessárias para o pleno desempenho do mandato de vereador e da função fiscalizatória, visando uma maior transparência quanto à prestação de serviços, uma vez que a população está em constante insatisfação e, portanto, sendo prejudicada com a omissão de tais especialidades. Plenário da Câmara de Vereadores, em 6 de fevereiro de 2023. Júlia Beatriz de Brito Gouveia, vereadora. Requerimento 003/2023, de autoria da vereadora Júlia Beatriz de Brito Gouveia. Eu coloco o mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, para finalizar os requerimentos dessa sessão minha, que foram protocolados nessa casa, desde o início desse mandato, do ano de 2020, eu solicito do Executivo que encaminhe a esta casa, e eu volto a dizer que quando a vereadora solicita, não é informação apenas para a vereadora. Eu aqui fui reeleita porque as pessoas entenderam que eu represento cada uma delas. E a minha voz aqui é a voz de todos aqueles que saíram de suas casas para confiar o voto a mim, e de todos aqueles também que não votaram, mas quando a gente se torna eleito, a gente se torna representante da cidade como um todo. É preocupante a situação da saúde do nosso município, onde se pregou tanto durante a campanha eleitoral, por ter uma gestora com a profissão médica, que a saúde de Amaragi ia sair da UTI. E eu hoje me pergunto onde é que está, porque documentalmente não me tem resposta. Ela não envia resposta para esta casa, para o meu gabinete. Por isso que eu estou endossando mais uma vez todo o contrato que o município tiver com todos esses profissionais desde a sua primeira assinatura, desde o primeiro dia do mandato dela até a data de hoje. Porque entra ano, sai ano, estamos entrando no 3º ano do mandato da prefeita, Aline Gouveia, e eu desconheço e pergunto à população de Amaragi quem é o cardiologista que atende no nosso município. Quem é o psicólogo, não. Quem é o pediatra, desculpe, o pediatra que atende as nossas crianças no nosso município. Eu desconheço. Me pergunto também a questão apenas de um geriatra para o nosso município. Para cuidar da saúde da mulher, quem é o ginecologista do nosso município? A gente sabe que o índice de Amaragi de infartos, de pessoas cardiopatas, é enorme. Só se escuta dizer, fulano morreu de infarto, fulano estava com a pressão alta e faleceu. Mas quem é o profissional que a prefeitura contratou para cuidar da população amaragiense com relação à parte de cardiologia? Todas elas são importantes. Então, aqui eu peço que a prefeita encaminhe, junto com a Secretaria de Saúde, todo o contrato que foi feito até agora, de todas essas especialidades médicas que não tem no nosso município e que é obrigação ter no nosso município, e que o governo federal repassa o recurso para que se tenha e que a nossa população está sofrendo. Médicos ultrassonografistas, que a gente sabe que eu recebo a demanda de gestantes que, quando vem me procurar, quando consegue uma marcação de uma ultrassom, o filho já tem nascido. Isso é muito sério. E aí não se marca mais uma ultrassom ou um exame
com assistência social dentro da Secretaria de Saúde, tem que ir na Secretaria da Mulher, que se tenha também na Secretaria da Mulher. Mas que se tenha respeito e veja a urgência de cada situação, e não é de hoje que eu solicito isso aqui nessa plenária. Então, eu deixo mais uma vez aqui o meu apelo à prefeita do município, que tenha compaixão e que faça valer o voto que o povo de Amaragi confiou a ela, e que ela realmente tenha o respeito que cada amaragiense necessita. Muito obrigada, senhor presidente. Próximo requerimento 004/2023. Requerimento número 004/2023. Requeiro à mesa, depois de ouvir o plenário na forma regimental, que seja enviado ofício ao Executivo, solicitando que seja colocada uma placa com o nome que identifique a entrada do Distrito de Demarcação, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi, em 13 de fevereiro de 2023. Atenciosamente, Marcelo Antônio da Silva, vereador. Requerimento número 004/2023, de autoria do vereador Marcelo. Vai fazer a justificativa? Eu coloco o mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Ele está em duas vias. Esse é o mesmo. Ah. Agora é o 5. São as duas. É o 5 agora. Requerimento 005 para leitura. Requerimento número 005/2023. Requeiro à mesa, depois de ouvir o plenário na forma regimental, que seja enviado ofício à senhora secretária de Educação, Jane Medeiros, que seja enviado para esta casa o quantitativo de alunos matriculados na rede municipal de Amaragi, Pernambuco, nos anos de 2021 e 2022, em sua totalidade. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi, em 13 de fevereiro de 2023. Atenciosamente, Oséias João da Silva, vereador. Requerimento número 005/2023, de autoria do vereador Oséias João. Coloco o membro para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, eu gostaria de pedir ao companheiro Deinha para fazer parte também desse requerimento. Muito obrigada. Próximo requerimento. 6. Requerimento 006. Requerimento número 006/2023. Requeiro à mesa, depois de ouvir o plenário na forma regimental, que seja enviado ofício à senhora gestora, diretora da Escola Municipal São José do Extremo, que seja enviado para esta casa a prestação de contas dos recursos financeiros da escola nos anos 2021 e 2022. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi, em 13 de fevereiro de 2023. Atenciosamente, Oséias João da Silva, vereador. Requerimento 006, de autoria do vereador Oséias João. Eu coloco o mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, eu também solicito ao companheiro para fazer parte deste requerimento. Muito obrigada. Próximo. Depois eu assino. Oi. Projeto agora. Pode. Dando continuidade, vamos fazer a leitura agora do projeto de lei número 28/2022. Isso. De autoria do vereador José Heron. Projeto de lei número 28, de 12 de setembro de 2022, ementa. O pátio de eventos de Amaragi, Pernambuco, passará a ter o nome Valmir Soares e da outras providências. O vereador José Heron da Silva, no uso de suas atribuições legais
encaminha para apreciação da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi, Pernambuco, o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O pátio de eventos de Amaragi, Pernambuco, localizado na Praça Dr. Jorge Coelho da Silveira, passará a ter o nome de Pátio de Eventos Valmir Soares. Artigo 2º. Fica de responsabilidade do Poder Executivo instalar uma placa com a referida nomeação. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo responsável por divulgar nas redes sociais e em outros meios de informações. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. O presente projeto visa materializar e homenagear o servidor público municipal e ex-secretário de Cultura, Valmir Pedro Soares, homem que tanto honrou os cargos que ocupou na municipalidade e os trabalhos desenvolvidos à frente da Secretaria de Cultura deste município. Foram décadas dedicadas à cultura amaragiense e para alencar alguns dos trabalhos em prol da cultura popular e dos grupos culturais da nossa cidade, podemos destacar alguns. Apoio à cultura carnavalesca, dando suporte a várias agremiações que desfilam nas ruas da cidade no período monesco. Participou e apoiou o grupo da Paixão de Cristo de Amaragi, promovendo a aprimoração das técnicas cênicas, e de atuação por meio de cursos e oficinas, ministrados por atores renomados do cenário nacional, visando profissionalizar os atores do espetáculo, colocando o município no circuito pernambucano das paixões. Apoiou as quadrilhas juninas, ajudando a todos os grupos com oficinas de integração e capacitação promovidas por dançarinos e coreógrafos vindos de Recife por um intercâmbio duradouro e eficiente. Semana da Pátria, movimento cívico que mobilizava todas as escolas públicas e particulares do município a participarem do desfile em comemoração à independência do Brasil, sempre na iniciativa de integrar Amaragi com os municípios vizinhos. Elaboração de concurso de grupos de danças, visando sempre ocupar com a cultura e arte os jovens amaragienses e das cidades circunvizinhas. Na sua última realização, contou com grupos dos municípios de Solidão, Pernambuco, Joaquim Nabuco, Pernambuco, Escada, Pernambuco, entre outros. Sempre solícito e atuante, gostava de participar e trabalhar na preparação das festividades religiosas em homenagem ao padroeiro da cidade, São José da Boa Esperança. Um dos idealizadores do São Pedro Fora de Época, evento que sempre movimentou a economia local, trazendo mais oportunidade de recursos para todos os envolvidos nas festividades. Parecer conjunto número 20 de 2022 da Comissão de Justiça e Redação, em conjunto com a Educação, Cultura e Desportos, sobre o projeto de lei número 028 de 2022, de autoria do vereador José Heron da Silva. Ementa. O pátio de eventos de Amaragi passará a ter o nome de Valmir Soares e da outras providências. Relatório. Foi encaminhado às comissões destas casas de lei para emissão do parecer, projeto de lei 028, de 12 de setembro de 2022, de autoria do Legislativo, através do vereador do município, José Heron da Silva, que tem por escopo dispor sobre a renomeação do pátio de eventos de Amaragi, passando a chamar-se Valmir Soares e outras providências. É sucinto o relatório. Passo à análise jurídica. 2. Análise jurídica da competência e iniciativa.
O projeto versa sobre a matéria de competência do Legislativo, em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 46 da Lei Orgânica Municipal, dispõe ser matéria de iniciativa privada do prefeito. Do quórum e procedimento para a aprovação do projeto de lei número 028 de 2022, de iniciativa do Legislativo Municipal, será necessário o voto favorável por maioria simples dos membros da Câmara, conforme dispõe o artigo 47 da Lei Orgânica Municipal e artigo 145 do Regimento Interno desta Casa, das comissões permanentes. Por fim, verifica-se que a proposição está sendo submetida ao crivo das comissões de Justiça e Redação, em conjunto com Educação, Cultura e Desportos, da Legislação Federal. A matéria disciplinada no presente projeto de lei se adequa às normas trazidas por nossa Constituição Federal de 1988, Constituição do Estado de Pernambuco e Lei Orgânica Municipal. E assim, o presente projeto de lei se adequa às necessidades locais e à legislação federal, acima citada. Conclusão. Diante de todo o exposto, do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, depois de observadas as recomendações constantes neste parecer, as comissões opinam pela viabilidade técnica e de mérito do projeto de lei número 28 de 2022, de autoria do Legislativo Municipal, na pessoa do vereador José Heron da Silva, Amaragi, 10 de novembro de 2022. Comissão de Justiça e Redação. Maria José Soares, presidente. Marcelo Antônio da Silva, relator. Daniel de Lima Silva, membro. Comissão de Educação, Cultura e Desportos. Cláudio Roberto da Silva, Azevedo da Silva, presidente. José Heron da Silva, relator. E Amaro Vieira de Melo Filho, membro. O projeto e o parecer, tudo aí. Vê logo o parecer, né? Parecer em conjunto número 20/2022 da Comissão de Justiça e Redação, em conjunto com a Educação, Cultura e Desportos, sobre o projeto de lei 028/2022, de autoria do vereador José Heron da Silva. Ementa. O pátio de eventos de Amaragi passará a ter o nome Valmir Soares e da outras providências. Vou colocar o parecer para votação, em seguida o projeto. Coloco o parecer em conjunto número 20/2022 para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Parecer aprovado por unanimidade. Em seguida, coloco o projeto de lei que tem como ementa o pátio de eventos de Amaragi, que passará a ter o nome Valmir Soares e da outras providências. Eu coloco o mesmo projeto de lei, número 28, para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Projeto aprovado por unanimidade. Eu vou abrir a tribuna e faz a registro. Dando continuidade, vamos agora para a tribuna livre. O vereador vai fazer a justificativa do projeto agora. Com a palavra, o vereador José Heron. Senhor presidente, boa noite. Boa noite às vereadoras, os vereadores, plenário aqui presente. Boa noite a você que está em casa. Bom, fico muito feliz e agradeço aos nobres vereadores pela aprovação do projeto. Esse projeto está nessa casa desde o ano passado. Acredito que em dezembro já estava pronto, parecer, mas aí não conseguimos porque tivemos outros afazeres aqui na casa. E aí, falar de Valmir é difícil, ao mesmo tempo é fácil, por ter feito tanta coisa para o nosso município. E hoje, né, coincide com a morte da nossa amiga lendária, um exemplo de mulher, Dona Elvira, né,
e me lembro muito quando a minha mãe trabalhava na casa dela, que eu ia na casa dela, e são duas pessoas muito parecidas que deixou um legado em nossa cidade. Valmir, como vocês viram na justificativa, foi uma pessoa que esteve em todos os lugares da nossa cidade. Com muita humildade, ele conseguiu fazer o papel dele, que é se doar. Assim como vocês estão se doando na classe de vocês, com as demandas que tem do nosso município, todo cidadão ele tem que correr atrás da sua melhoria. E eu queria agradecer a André, me recordo muito, ele sabe, mora em Recife. Agradecer a Edmar, a Jacildo, a Chico, que foram pessoas que me ajudaram a fazer a justificativa desse projeto. Eu fico muito feliz, muito obrigado, senhor presidente, e voto de logo mais. Continua facultada a palavra. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o companheiro Heron pela sensibilidade do reconhecimento e, sem dúvida, Valmir Soares, independente de questões partidárias, políticas, era um destaque no nosso município. Era um profissional, acima de tudo, que valorizava, acima de tudo e de todos, a cultura do nosso município. É muito louvável esse seu projeto, Heron. Parabéns. E aproveito para deixar meus sentimentos a toda a família Fontes Moraes pelo falecimento de Dona Elvira, onde eu tive a honra e o privilégio de homenageá-la em vida nesta casa, num projeto Mulher Evidência, porque, sem dúvidas, ela nos deixa um legado vasto, lindo, de muita importância para todos nós amaragienses. Muito obrigada. Continua facultada a palavra. Com a palavra o vereador Oséias. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas. Boa noite, plenário presente. Boa noite, professores presentes e mães das crianças sofredoras que estão aqui também presentes. Eu quero iniciar minhas palavras, senhor presidente, parabenizando os alunos pela volta às aulas e, ao mesmo tempo, triste pela situação que se encontra nos nossos colégios do nosso município. Inclusive, eu vou começar falando pelo Colégio São José do Extremo, que é o qual eu tenho minha residência bem ao lado, e vejo hoje o colégio num total abandono. O colégio sem clima de colégio, posso dizer. Sem pintura, sem cheiro de colégio. Até porque eu pedi esse requerimento, fiz esse requerimento pedindo para que a gestora apresente a prestação de contas dos 2 anos passados, porque eu não tenho certeza, mas eu vi comentários que o colégio recebeu um valor que era para ser investido no colégio, e eu acredito que não foi. Eu quero ter conhecimento, mas eu acredito que não foi, porque eu moro lá do colégio e não teve esse investimento. E quero também dizer, cobrar da senhora prefeita, eu lembro que no início no correr da campanha, eu lembro muito bem que foi feita campanha em cima daquele colégio São José. Lembro como se fosse hoje. O pai da gestora andou dizendo em palanque que, com 2 meses, 3 meses no máximo de governo da prefeita, ele botava aquele colégio para funcionar. E hoje já se faz 2 anos, entrou no 3º ano de governo, e eu acredito que a senhora prefeita nem compareceu a esse colégio para saber se esse colégio existe. Acho que ela nem lembra que esse colégio existe, que está lá um total abandono. Isso aí é triste para o nosso município, é um colégio de referência, é um colégio modelo, e hoje está naquele estado. E também quero cobrar a senhora prefeita, em sentido o Gouveão. O Gouveão é o portal da nossa cidade. Quem vem dessa área de Xangrande depara com aquela situação do Gouveão, que foi outro objeto de campanha da prefeita, em cima de palanque, falando que com deu 2 ou 3 meses de governo, o Gouveão voltava a funcionar, que o gestor era um senhor preguiçoso, que não tem coragem de fazer nada pelo município. E faz 2 anos de governo,
E a senhora prefeita, eu acredito que passa lá no governo de passagem. Eu acredito que ela não foi lá ainda. Isso é um absurdo. Eu fico muito triste com essa situação, porque os prédios públicos da cidade estão nessa situação. São os maiores prédios, que é o Goveião, que é o Colégio São José, e o ginásio esportivo também de Recanto dos Pássaros. Eu estive lá esses dias. É triste a gente chegar lá e deparar com aquela situação. Triste. Eu fiquei decepcionado, eu vi umas crianças brincando lá, tentando jogar futebol, junto com os cocôs dos cavalos e das vacas. Aquilo é um absurdo, um prédio daquele, um abandono daquele. Tanto que foi cobrado, tanto que foi comentado na corrida de campanha e se encontra naquela mesma situação. E quero mandar também um apelo ao nosso secretário de Infraestrutura, o nosso amigo Edilson, que veja aquela situação daquele portal, que eu acredito que eu não tenho uma data específica, mas eu acredito que foi uns 6 meses que eu passo ali, durante um período de 6 meses, e aquele portal está totalmente abandonado. A gente vê que se das 10 lâmpadas que tem, não tem 2 acesas, não. Aquilo é um absurdo, aquilo é uma vergonha, aquilo ali. Eu sei que foi construído pelo gestor anterior, mas não é do gestor anterior, nem é da gestora de hoje. Aquilo ali é um patrimônio da sociedade maragiense, então merece respeito. Eu peço que o senhor secretário veja isso com carinho, porque está uma vergonha, eu fui cobrado. Cada dia que eu passo lá, eu fico triste, porque cada dia que a gente passa à noite, tem uma pessoa cobrando. E a gente, estou aqui nada mais nada menos, fazendo meu dever, meu trabalho, que sou pago para isso, e fui eleito pela população para isso, cobrar e reivindicar o direito da população. Enfim, senhor presidente, no momento, eu agradeço. Continua facultada a palavra. Não, ela vai ter oportunidade, porque a gente está vendo logo a questão dos vereadores, para em seguida ela fazer. Senhor presidente, eu aproveito a tribuna livre mais uma vez, ouvindo atentamente as palavras do companheiro da linha de demarcação, eu não poderia deixar passar em branco alguns outros pontos que ele mencionou, que é de suma importância para o nosso município, que está totalmente esquecido, e trazer também aqui a questão, de certa forma, até parabenizar a Secretaria de Educação por ter entregue, após 2 anos, fardamento aos alunos do nosso município. Tem entregue também um kit escolar que durou 2 anos para chegar no nosso município. Dizer que na rua João Luiz da Costa Gomes se encontra um esgoto a céu aberto, onde vários moradores daquela localidade procuraram a Prefeitura de Amaragi e até agora nada foi feito. E me preocupa muito o comportamento que a atual gestora do nosso município tem tido pelo silêncio. A partir do momento que ela foi eleita para representar a cidade como um todo, de quem votou e de quem não votou também, e ela se cala diante de várias situações absurdas que têm acontecido no nosso município, como também a iluminação pública, que várias ruas do nosso município, vários bairros se encontram escuro, com mato batendo na calçada, praças destruídas, sem sequer ter manutenção de pintura, sequer pelo menos, brinquedos trazendo situações de risco para as crianças, o cemitério que só é lembrado véspera de finados, e aí o ente querido que vem visitar o seu familiar que ali está, por maior respeito que tenha durante o ano, sem ser véspera de finados, se depara com a matança que está lá também no cemitério da nossa cidade. Mas dizer que um dos descasos maiores que tem acontecido no nosso município, aí eu quero aproveitar que está aqui uma grande representação da classe da educação, porque sem vocês, profissionais, professores capacitados que disseminam o conhecimento em sala de aula, onde houve uma capacitação no município de Gravatá, um momento ímpar para se discutir novos projetos para o ano letivo que se inicia, mas a tão esperada mensagem da Secretaria de Educação e também do Executivo não se teve.
que era um posicionamento com relação ao tal famoso pagamento dos precatórios de todos os professores de Amaragi. E aí alguns professores indagaram naquela manhã a secretária de Educação, e aí ela respondeu, numa resposta infeliz, eu posso assim dizer, que ali não era o momento de tratar, companheiros, sobre esse assunto. Eu deixo aqui meu voto de repúdio à secretária de Educação e à prefeita do município por esse ato impensado, infeliz e desrespeitoso com toda a classe. Se ali não era o momento de discutir ou de dar uma luz a todos os profissionais que estão desacreditados, de certa forma, porque a luta tem sido grande, a cada semana a gente tem matérias em blogs, em sites que prefeituras continuam realizando pagamento, como Barra de Guabiraba, ultimamente, Glória do Goitá e tantas outras, e Amaragi, mais uma vez, nada. E o que me deixa mais pasma e surpresa é com a atitude da prefeita de solicitar do judiciário do nosso município a utilização dos 40%. E aí todo mundo lá de convir que a juíza do nosso município, aqui vai meu voto de aplauso para a juíza do nosso município, porque ela vetou essa solicitação absurda, eu posso assim dizer, do executivo do nosso município, pedindo para utilizar os 40%, desrespeitando esta casa, porque nós vetamos o projeto que ela encaminhou, por unanimidade, e ela não se deu por cansada, tentou, na justiça do nosso município, utilizar os 40%, sem querer pagar o que é de fato e de direito de todos os 60%. Então, prefeita, está na hora de aprender a trabalhar e a tratar bem o povo de Amaragi. Está na hora, para finalizar minhas palavras, senhor presidente, está na hora de botar a cara do jeito que botou para pedir voto e para mentir em cima de palanque, de assumir as suas responsabilidades. Tivemos algumas reuniões na prefeitura e os professores incansavelmente ficaram aqui no sol quente, de uma forma desrespeitosa, esperando o pronunciamento da prefeita, que depois de um bom tempo, tentando sair de um lado do outro da prefeitura, sem conseguir, não escapou de alguns que permaneceram à luta. Isso é uma tamanha falta de respeito e absurdo com a população de Amaragi. Eu acho que um gestor que vai de encontro a profissionais, seja da educação ou da área da saúde, que visitam casas, que são formadores de opinião, como agentes de saúde, de endemias e professores, e não tem sequer o mínimo respeito, já demonstra para que veio e demonstra o que não quer ser feito, porque o que falta é o desejo de realizar esse pagamento, que o dinheiro está em conta, está correndo juros, e até o momento ninguém sabe o motivo porque ela não quer pagar, porque ela não se pronuncia. Então, senhor presidente, deixo aqui mais uma vez o meu apelo para que ela se pronuncie, para que ela venha a esta casa, para que ela peça uma audiência pública, ou até mesmo um carro de som, da forma que ela veio nesta casa, apresentar um projeto, dizendo que pagaria no primeiro momento que o dinheiro tivesse liberado. Mandando o projeto para esta casa, a Câmara fez o papel dela, mas ela está esquecendo de fazer o dela. Então, mais uma vez aqui, eu peço encarecidamente. Muito obrigada. Continua facultada a palavra. Sem mais quem queira fazer uso da palavra, eu vou... Edson. Com a palavra, o vereador Cláudio Roberto. Primeiro, eu queria dar boa noite a todos os professores aqui presentes. Boa noite a todas as mães de crianças portadoras de necessidades especiais e também munícipes aqui presentes. Boa noite a todos os vereadores e vereadoras. É mais um prazer iniciarmos um ano legislativo, um ano que se inicia com muito trabalho. E gostaria de compartilhar também com vocês a alegria, a felicidade hoje. Estive com minha esposa fazendo a ultrassom. Graças a Deus está tudo bem com o nosso bebê, 4 meses. A gente pede a bênção divina para que possa vir com muita saúde. E eu gostaria de compartilhar com todos vocês.
Toda alegria ela é importante compartilhar, porque nós sabemos que na vida nem sempre nós temos tantas alegrias, né? A vida do ser humano é feita de lutas. As lutas são constantes para que as conquistas, de fato, tenham valor devido. Nem sempre as pessoas prezam as lutas, mas deveriam prezar e valorizar. Nós sabemos que as lutas têm seus tempos, seja de imediato, a médio e longo prazo, mas no fim ela tem um resultado. Estou falando isso porque as pessoas precisam entender que dentro do seu processo de vida, sempre nós precisaremos sim entender o que é necessário fazer, reconhecer, para que a luta de fato chegue no seu objetivo. Nós temos aqui duas situações presentes no plenário, que são os professores com os precatórios, e nós temos aqui as mães, né, com crianças portadoras de necessidades especiais. Relacionado aos precatórios, enquanto vereador, gostaria de reafirmar mais uma vez o compromisso, né, de defesa, de luta que nós temos tido, né? É importante termos essa consciência, e aí estou falando individualmente como vereador, mas eu tenho certeza que todos os vereadores aqui presentes têm o mesmo pensamento, né? Têm a mesma intenção, o mesmo objetivo, de no fim, e aí que esse fim seja breve, que vocês possam receber o dinheiro de vocês. O que muitas vezes é chato são algumas mentiras que as pessoas inventam, né? São algumas aberrações que as pessoas criam para distorcer fatos, para criar problemas, e às vezes até para criar uma nuvem do que as pessoas têm feito de errado. As pessoas muitas vezes se escondem atrás de nuvens a partir do momento que elas apresentam fatos distorcidos para que o foco mude. Isso, claro, as pessoas elas não são mais bestas, conseguem identificar isso, é fácil de se identificar. Eu acho que quando você recebe uma informação, seja pela internet ou pessoalmente de alguém, quando você vai averiguar, você sabe se aquilo é verdade ou não. E aí você consegue identificar o que a pessoa, de fato, ela está objetivando fazer. E na maioria das vezes é criar essas nuvens. Acho interessante que isso tudo não mina o ímpeto e a determinação de luta, posso dizer a vocês. A luta que nós iniciamos lá em 2017, ela só vai findar desses precatórios quando vocês estiverem com o dinheiro de vocês em mãos. E posso dizer a vocês que todo e qualquer ato, enquanto vereador, nós estaremos sim presentes. Se nem sempre possamos estar presente como pessoa ali, mas nós estaremos em espírito de luta, porque vocês sabem que a luta é constante e é permanente. E podem confiar naquilo que eu estou dizendo, porque a gente não vai baixar a guarda. Quanto à questão das mães, nós escutamos essas mães no dia 17 de janeiro, aqui nessa casa. Inclusive, a gente quer agradecer a Edson, que liberou a casa para ser feita a reunião. Estava presente as mães, 46 mães, mais a vereadora Júlia e a minha pessoa. E eu gostaria de brevemente fazer a leitura do relatório para que vocês tenham ideia do conteúdo do que foi tratado aqui. Nós sabemos que as crianças portadoras de necessidades especiais, conforme foi apresentado no requerimento da vereadora Júlia, têm a sua diversidade. E a sua contextualização é percebida pela sua especificidade. Dentro desse contexto, no dia 17 de janeiro de 2023, no plenário da Câmara de Vereadores de Amaragi, ocorreu uma reunião com familiares de crianças portadoras de necessidades especiais. Com a presença do vereador Claudinho, se ouviu o relato de necessidade de profissionais da área de saúde afins do tratamento e diagnóstico para as crianças diante de suas necessidades. A senhora Mariane, mãe de uma das crianças, relata que o tratamento com fonoaudióloga, por exemplo, era sempre lotado, com mais de 4 crianças na mesma sala por sessão. Outro relato foi feito pela senhora Roberta, em questão da demora a ser chamada e que há pouco ficou sem profissional, ou seja, fonoaudióloga da cidade. A senhora Bruna fala a respeito da saída desta mesma profissional. É discutido que os profissionais sejam mais atenciosos e que revisem as necessidades de cada uma das crianças. É necessário também a capacitação dos acompanhantes de sala de aula nas escolas, para um melhor acompanhamento. A senhora Rosilene fala sobre seu filho, mesmo tendo um apoio escolar, não tem desenvolvido por falta de capacitação dos profissionais.
Uma das mães relata que a professora do seu filho tinha medo da criança, e que não existe uma conversa entre pais e escola, prejudicando assim ainda mais o desenvolvimento. A senhora Avani fala que seu filho está cada dia mais regredindo e que os professores ligam a qualquer momento para que ela vá buscá-lo na escola. Que não existe um acompanhamento nem para a criança ir ao banheiro. Ela fala também que esses dias precisou sair durante a madrugada para buscar atendimento fora da cidade e que seu filho acabou tendo crises por conta do transtorno da viagem, o que poderia ter sido evitado se no município tivesse o acompanhamento adequado. Os pais clamam por ajuda. Relatam que os próprios acabam precisando também de ajuda, pois eles acabam fazendo o papel que os profissionais deveriam fazer. A lista de medicação tem que ser pega em outro município, pois na cidade não tem. A psicóloga não passa 20 minutos por terapia, causando pouco ou quase nenhuma assistência. A vereadora Júlia questiona as necessidades e lista cada uma delas. As mães relatam ainda que conseguem um pouco de atendimento fora do município que residem, mas que são sempre questionadas do porquê. Por que não ter os especialistas em sua cidade, sendo que é obrigatório? A senhora Michele fala que sempre é questionada por seu lado político. Está sendo relatado que, além da falta de profissionais, o pouco acompanhamento não traz evolução por não ser feita de forma adequada. A senhora Bruna, mãe do Enzo, apresenta um laudo onde fala que a criança de 2 anos e 9 meses tem atraso de linguagem e que necessita intensificar as terapias. O fonoaudiólogo precisa ser de 2 sessões semanais e manter psicóloga com 1 sessão semanal, assinando assim, no final, um neurologista infantil. Na manhã deste mesmo dia, algumas mães procuraram a promotoria do município, foram orientadas a buscar o legislativo e criarem assim uma associação. Foi solicitado uma sede para reunir mães e crianças, e uma das mães, por ser psicóloga, e uma avó, que é pedagoga, se disponibilizaram em ajudar como pode. A mãe Rosilene sugere ter um transporte confortável para que as crianças não saiam tanto das suas rotinas, pois a mesma sai durante a madrugada, 2 horas da manhã no ônibus do SUS, causando assim transtornos para as crianças. O vereador Claudinho e a vereadora Júlia ficam responsáveis pelos ofícios e marcação da reunião com a prefeita Aline Gouveia e os secretários de Saúde e Educação. Nós escutamos atentamente todas essas falas aqui, isso é parte da problemática. Qual foi o objetivo de trazer para esse plenário a discussão? Porque é um problema muito sério. Os pais aqui que têm crianças portadores de necessidades especiais sabem o quanto é difícil. Mas todos sabem que esses são seres humanos que precisam ser respeitados. Esses são seres humanos que precisam ter o seu espaço devido e registrado. E aí se diz, de uma forma bem clara e simples, de que a política pública traz aí profissionais específicos que já foram citados no requerimento e nós precisamos ver por que esses profissionais não estão atendendo ou não existe no município para resolver a problemática das mães. Foi citado, por exemplo, que muitas mães têm que ir para Recife para procurar um neuropediatra. Foi citado, por exemplo, que muitas mães até têm ido fazer fisioterapia fora, fonoaudiólogo e assim por diante. Porque a dinâmica que tem sido dada tem criado problemas para as crianças em vez de resolver os problemas. Então, esse problema está sendo trazido aqui para que seja discutido em conjunto para que nós encontremos uma solução. Conforme até nós discutimos, o objetivo dessa reunião anterior e da fala aqui desse conteúdo não é para criar arestas políticas. Nós estamos falando de política pública. Nós estamos falando do bem maior do ser humano, que é a atenção necessária que o ser humano merece ter. E aí, por isso, a necessidade de, enquanto Casa Legislativa, averiguar todas as informações, ter uma conversação, e aí vai uma sugestão para a presidência dessa casa, até foi uma conversação que nós tivemos,
de solicitar uma reunião com a prefeita para apresentar esse relatório, essa dificuldade que está se tendo, e, em conjunto, a partir do diagnóstico apresentado, encontrar uma solução. Isso é super importante. E nós precisamos entender, como cidadãos amaragienses, que a busca pela melhoria do serviço público deve ser constante e permanente. Nós não podemos jogar os problemas para debaixo do tapete, ou para qualquer outra situação que precise. Nós precisamos resolver os problemas que surgem. É para isso que nós fomos eleitos, para resolver os problemas que a cidade tem e que as pessoas têm. E é isso que as pessoas esperam de nós políticos. E é por isso que nós precisamos, sim, ser determinados em resolver esses problemas. É preciso entender que essas mães, a angústia que elas têm, é porque, por exemplo, tem mães que têm 3 filhos portadores de necessidades especiais. Agora, imagina a dificuldade dessa mãe que ela tem, se forem horários diferentes para levar para a escola, e quando às vezes vai um, fica outro em casa e assim por diante, ela ainda precisa trabalhar. Então, reflitam, para perceberem quanto é difícil para essas mães. Então, elas precisam de ajuda. Claudinho, se me permite uma Pois parte não. da sua fala, outra coisa que é preocupante também é a questão da qualificação dos profissionais da área de educação para lidar com essas crianças. A gente sabe que precisa ter um investimento da parte da educação, de incentivar o profissional a se profissionalizar para determinada situação e área. E um dos relatos, eu acredito que todas as mães relataram, é que está tendo essa dificuldade também nas escolas. Por quê? O auxiliar de sala, o professor lá, não tem a formação qualificada, na maioria de suas vezes, para lidar com uma crise que essa aqui uma criança apresenta de sua necessidade especial. Então, isso também é um alerta para que a secretária de Educação tome essa ciência, que conhecimento já se tem sobre as causas, porque não temos 1, nem 2, nem 3 alunos com essas dificuldades. E, assim, a gente encontra muita criança que o profissional até, não me interpretem mal, tem medo de chegar próximo à criança. E aí tira a mãe dos seus afazeres domésticos, de um momento até de descanso, porque a mãe também precisa desse olhar carinhoso da rede pública, da gestão pública municipal, porque quando a criança está na escola, a mãe consegue resolver alguma coisa, né, dentro de casa ou até no centro da cidade. E aí ligam para que a mãe vá retirar a criança da escola. E muitas vezes não faz nem meia hora que a criança está dentro de sala de aula. Então, é lamentável. E outra coisa que muita gente, e as mães principalmente, não entendem, e que são indagadas quando chega, principalmente no município de Primavera, que aqui eu abro um parêntese para agradecer e parabenizar a prefeita de lá, Deise Juliana, por trazer profissionais qualificados. E aí a gente se pergunta, por que Primavera tem e Amaragi não tem? E aí muitas mães de Primavera se depara com as mães de Amaragi, assim como Xangrande também tem, os profissionais, e diz, por que vocês não ficam no município de vocês? Mas Amaragi não tem um centro de reabilitação? Onde é que está a neuro? Se tem doutora Betânia, um excelente profissional em Primavera, por que não faz uma parceria para trazer para Amaragi? Então, são perguntas que não nos deixam calar diante da demanda que tem no nosso município. Muito obrigada, Claudinho. E aproveitando a sua fala relacionada à educação, em algumas visitas a escolas da zona rural, nós identificamos que tem várias crianças que não têm o auxiliar, mas precisam ter. Qual a dificuldade maior? Essas crianças não têm laudo. E qual a outra dificuldade ainda maior? Para conseguir esse laudo tem que ir para outra cidade, porque aí não tem um profissional específico para emitir o laudo dessas crianças. Então, e outra situação, essas mães, elas não têm um poder aquisitivo suficiente para estar se locomovendo, pagando carro, para ir para Recife, para ir para outras localidades. Então, veja o tamanho do problema que se existe. Então, a gente precisa unir forças, sim. Nós precisamos buscar essa solução, ajudar essas mães, né, com seus filhos. O que é importante frisar, isso não é questão de pena, nem deve se ter pena, é questão de responsabilidade e compromisso, né, porque os filhos e as mães não precisam de pena, eles precisam de responsabilidade e compromisso, para que, de fato, usem a política pública como um instrumento necessário para ajudá-los a procurar melhorar a vida como deve ser.
É importante dizer que esse levantamento precisa ser feito nas escolas da zona rural, porque aqui no município, na zona urbana, tem. Mas na zona rural a gente não percebe o auxiliar. Então é preciso ver as escolas que estão precisando, para que esse auxiliar possa, de fato, atuar e ajudar os professores em todo esse processo educacional. Queria aproveitar também para estimular os professores nesse início de ano letivo. Nós sabemos que fazer educação não é fácil, principalmente quando não se tem a valorização necessária. Eu sempre digo que valorização não é só dinheiro, valorização não é só salário. Valorização é um conjunto de ações. E esse conjunto de ações vai, de fato, pelo que se tem de estrutura física, pedagógica, entre outras. Nós evoluímos um pouco no nosso município, mas sabemos que precisamos evoluir muito mais. Nós precisamos entender que a educação, se não for através dela que a gente consegue ajudar as pessoas a mudar e mudar o mundo, a gente não vai conseguir mudar. Não existe outro caminho. Por vezes, e por vários caminhos diferentes, nós escutamos discursos, algumas falácias, né? A educação deve ser prioridade. Mas são prioridades apenas nas frases, nos textos, nas falas. Na prática, nós vemos pouca produção relacionada às prioridades. E aí é super importante que essa valorização, de fato, passe a existir para os profissionais, né? Até para aqueles, por exemplo, que são aposentados. As pessoas acham que o professor aposentado deixou de existir, e é bem diferente. Ele tem uma bagagem enorme que pode contribuir com o município. Pena que o município, muitas vezes, não reconhece isso e não busca o profissional que está ali à disposição para ajudar, não é verdade? Mas queria estimular todos os professores, todos aqueles auxiliares, diretores, a continuarem essa luta constante por uma educação de qualidade. A isonomia da educação é o maior bem que se tem, porque as pessoas não conseguem identificar, de fato, quem deve ser prioridade. Todos são prioridades. E a educação deve ser dessa maneira. Paulo Freire sempre destacou, né, a pedagogia do oprimido, que as pessoas precisam se reconhecer dentro desse espaço. E nós precisamos entender. Nós temos algumas inovações dentro de currículos, dentro da didática pedagógica, que precisam ser utilizadas. Mas os professores precisam ter essa informação, precisam que essa informação chegue até eles. Os professores, na maioria das vezes, fazem suas próprias pesquisas, e por isso devem ser mais valorizados ainda. Por isso que sempre nós defendemos a formação inicial, entendam, formação inicial e continuada. Não são apenas palestras. Formação inicial, ela é um processo, não é estanque. Formação inicial não se faz de discurso de 2 ou 3 horas, ou 4 horas. Se faz de conteúdo permanente, de dias, conteúdos específicos dentro das suas áreas. E isso é uma formação. E quando você faz a continuada, é para você dar o feedback da inicial que você fez no começo do ano. Se você não consegue fazer isso, infelizmente, você vai deixar o seu professor a cargo dele próprio para fazer as pesquisas necessárias. E não é dessa forma que se faz a educação. A modernidade da educação não se diz que as pessoas devem apenas ter discursos, apenas falácias, apenas atenções temporárias. De jeito nenhum. A modernidade da educação diz que a atenção passa por todo o conteúdo necessário que precisa ser estudado. E no passado nós tivemos alguns exemplos aqui, quando os professores foram estimulados, a exemplo, foram até ajudados com valores para fazer a sua pós. Isso é um estímulo para a formação do professor. Isso é atenção e política pública. Nós precisamos voltar a ter essa atenção. Nós precisamos voltar a ter esse cuidado com o professor, que não está se tendo. E não mais, presidente, queria agradecer pela paciência. Queria deixar aqui, assim como Júlia, meus pêsames à família, Dona Elvira, toda a família Fonte. Foi uma perda relevante. Nós entendemos e sabemos o quão é importante cada maragiense que infelizmente tem deixado, mas também tem deixado o seu legado. Que fique registrado aqui nessa ata e que eles possam receber dessa casa, para que as pessoas entendam que cada maragiense tem o seu peso na construção desta cidade. Agradecer a todos pela atenção, e uma boa noite. Continua facultada a palavra, com a palavra o vereador Amaro Vieira. Senhor presidente, novos colegas, plenário presente, ouvindo aqui as palavras dos nossos colegas, a gente vê a situação das mães aí. É dever do município, certo? É dever e a obrigação
cuidar das crianças que têm essa deficiência, tá certo? Eu acho que não é favor para ninguém, é obrigação, tá certo? A gente, como vereador aqui, a gente quer dar o melhor para o nosso município. E eu tenho certeza que todo vereador aqui vai ter que falar alguma coisa na reunião que pode ter, que Claudio falou aqui com a secretária de Educação e o secretário de Saúde, para que resolva. É para resolver, não é para mimimi aqui, não, é para resolver a situação de vocês, tá certo? Vocês são mães e sabem o trabalho que tem, tá certo? E o município sabe a obrigação que tem com vocês, e tem que cumprir a obrigação com vocês. Independente daqui, a gente não está aqui discutindo político, nem partido, nem nada, não. Estamos discutindo aqui o direito que vocês têm e as suas crianças têm, tá certo? É o dever nosso de vereador de defender vocês, tá certo? A gente também está vendo aqui mais uma luta dos colegas professores, que eu sou professor também, formado, nunca ensinei, mas sou formado. Mas, com certeza, vamos lutar que a gente vai conseguir para receber nosso dinheiro. O dinheiro é nosso, tá certo? Aqui eu não abro mão de jeito nenhum. Não tem apelo para abrir mão aqui. Eu estou com os professores até receber seu dinheiro, tá certo? E eu receber o meu também. Aí a gente estamos todos juntos na mesma luta, tá certo? E, é pouco demais, não dá para dividir não. Eu queria também mandar aqui meus pesos na família Moraes e dona Elvira. Foi uma pessoa que eu cresci convivendo, vendo dona Elvira, aqui no nosso município. E a pessoa muito digna e a pessoa muito especial para o nosso Amaragi, tá certo? Muito obrigado a todos e até outra oportunidade. Continua facultada a palavra com a palavra. Eu gostaria só de complementar com relação ao falecimento de dona Elvira, que essa casa vai enviar uma moção de pesar em nome de todos os vereadores a toda a família. Certo? Continua facultada a palavra. Em seguida, Mariana vai ter sua oportunidade, que ela está inscrita aqui na casa, representando as mães. Aí você vai ter a oportunidade, estou deixando só eles concluírem a fala, tá certo? Com a palavra, o vereador José Heron. Senhor presidente, muito obrigado pela parte. No primeiro momento, eu quis me dirigir ao projeto, e nesse agora quero me dirigir às duas classes, né, que está aqui. Começo pelas mães, né? Isso é uma luta que essa Câmara, na verdade, já aprovamos alguns projetos relacionados ao autismo. É um assunto que me atrai muito, eu gosto de estudar sobre o assunto. Hoje em dia não tem como é uma realidade nossa, que até eu me indago em relação até que ponto essas crianças têm alguma deficiência. Quem sabe que a deficiência quem tem somos nós. Elas não gostam de barulho, não gostam de zoada, de briga em casa, várias coisas que a gente acha que é normal, eles simplesmente não gostam. Mas, assim, a cada 44, 46 pessoas hoje, uma é autista. Então, isso é uma realidade. Tem uma publicação, que foi um requerimento que essa casa aprovou, 16 de fevereiro de 2022. Mariana foi uma das que pelas redes sociais também, pelo Instagram, está lá. Nós reivindicamos, naquele momento, todos esses serviços. No momento, o centro de reabilitação, o que é que ele estava acontecendo? Tinha o terapeuta ocupacional, o psicólogo, o fisioterapeuta, tinha. Só que muito pouco. E os profissionais estavam todos sobrecarregados. E, claro, que o serviço foi ficando ruim. E aí, nós fizemos essas reivindicações, não foi atendida, e de ruim ficou para péssimo. Esses profissionais ficaram sobrecarregados, e o terapeuta compassional, se eu não me engano, ela entregou. Parece que foi mais ou menos isso. Então, é um assunto que eu venho sempre conversando, vejo a limitação. Tenha na sala de aula também, existe uma preocupação nos laudos, retarda demais, e aí fica só uma professora, parece que, se eu não me engano, tem um limite de 4 alunos, ou 3, por suporte, por essa pessoa, e não está sendo atendido. É necessário, é super urgente rever essa situação. Então, tudo que
tiver de fazer para melhorar esse atendimento tem que ser feito. Tem também as carteirinhas, ela tem que ser respeitada nos ambientes. Os profissionais que estão aqui nos assistindo, seja no hospital, no PSF, no que for, tem que ser respeitada essas carteirinhas, porque é lei. Eu sei a dificuldade também de medicações. Já falei com um amigo meu de laboratório, porque a medicação que é mais indicada é o Respiridona. E aí esse rapaz é do Momento Laboratório e toda vez que ele vem para Maragem, ele traz a amostra grátis para mim, porque eu sei, de fato, que muitas das mães não têm acesso ao medicamento. E aí vai Palmares. E eu acho isso um absurdo. E é só reafirmar o meu apoio. No que diz respeito aos professores, que é mais complexo, e logo eu que faço parte da comissão, o que é que acontece? Nós já deveríamos publicar, ter a publicação dos deferimentos e dos valores. Só que teve um probleminha no recurso das pessoas, onde foi deferido de pessoas que não faz parte, que não é professor, à época. Então, a comissão ela entendeu dar um passo atrás, parecer jurídico, mudar o seu comportamento ou, claro, que é unânime, esse dinheiro é do professor, esse dinheiro não é de quem não está em sala de aula. Então, isso eu falo enquanto comissão. Houve um errozinho e aí a gente está consertando para que futuramente não venha a ser judicializado e travar tudo novamente. Isso é o fato, é a realidade. Então, isso é o que tem, não adianta eu falar outra coisa, porque só vou gerar uma expectativa que não existe. Então, se Deus quiser, estamos no caminho certo, e vai ser isso, se Deus quiser. Pode. Quer dizer que, resolvendo essa situação que está indeferido, aí se resolve. Você começa a divulgar os valores, você falou? Não. Isso eu falo enquanto membro de comissão. Porque a comissão ela tem uma responsabilidade muito grande para depois dizer que a culpa é da comissão. Então, a comissão ela é uma maioria, ela não é uma minoria. Então, houve-se um probleminha de deferir pessoas que julgamos, a maioria da comissão, não fazer parte da estrutura da educação básica, do magistério, do efetivo exercício do magistério, de estar na sala de aula, e que nós teve algumas publicações erradas também, então nós estamos consertando. Isso aqui eu registro aqui, até para ficar, porque são tantas falácias, né, que acaba atrapalhando todo o processo. E a luta de vocês não pode ter nenhum desentendimento, tem que ser reto. Isso. Isso, e aí, questão do final, eu estou falando no que pesa hoje, né? Comissão, enquanto comissão, porque eu sei que vocês queriam ver os valores, a cota parte de cada um. Só que a gente não pode dar um passo em falso enquanto comissão, né? Isso. Sim, sim. Isso. E aí cada um vai ter... aí a questão do pagamento... A questão do pagamento é com o poder executivo, é com a prefeita. Estou falando hoje, nós estamos nesse lugar, de que foi feito algo de deferir
17 pessoas que a gente viu lá que não estava no entendimento da comissão e no que está no projeto de lei, entendeu? E aí a gente está resolvendo essa situação para poder fazer a publicação. Isso. Eu estou falando enquanto comissão. Isso. 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 Tudo ok para apertar no pitoco e... Isso. Se nós já tivéssemos a resposta da consulta ao TC... Isso. Isso, enquanto Câmara já está tudo ok. Eu só falo enquanto comissão, né? Vereador, só para retomar aqui, eu queria só... feito você mesmo falou, houve vários comentários na cidade com relação a isso, até pelo quantitativo, né, de pessoas que foram deferidas e que, na realidade, não são professores, não têm direito, conforme a lei determina. E aí alguns me procuraram indagando, e eu não trouxe isso à plenária, porque eu ia ter uma conversa particular com vocês da comissão, vereadores desta casa, para que eu pudesse entender melhor o assunto, para depois a gente abordar aqui. Mas já que foi tocado o assunto, pelo o pouco entendimento que eu tenho, já que não faço parte dessa comissão, é que se foi feito esse trâmite de deferidos e indeferidos e houve percalços que impossibilitaram essa divulgação no tempo hábil, né, da listagem e, assim, possivelmente, o link para que todos tivessem acesso. E o vereador tem como dizer mais ou menos um prazo de quando vai ser resolvida essa questão? Porque é mais um ponto positivo, a partir do momento que a comissão encerrar o trabalho dela. Eu entendo que não é competência da comissão determinar a data de pagamento, porque isso apenas a prefeita de Amaragi pode fazer, porque ela é quem tem o controle e o domínio da finança do nosso município. Mas a comissão, findando seus trabalhos, liberando esse link para que todos tenham acesso de valores, né, de saber valores, mais ou menos qual é esse período, para que a gente possa ficar novamente, continuar constantemente cobrando ao Executivo, mais um posicionamento dela, assim que a comissão findar o seu trabalho. Muito obrigada. Eu faria até, como a senhora vereadora gostaria de conversar com a comissão, talvez poderia fazer um ofício solicitando a ata das reuniões da comissão e aí ter a certeza. Esse link já era para ter sido publicado, ele não foi publicado porque, da forma que estava, com alguns erros, poderia vir uma jurisprudência para o travamento. E isso aí, a comissão ela é bem esperta em relação a isso, entendeu? Ela precisa ser muito correta e dar a quem tem direito. Eu não posso tirar direito de quem tem para dar a quem não tem. E acaba acarretando, criando esperança naquelas pessoas que foram, em algum momento, deferidas sem ter o direito, e acaba tendo, de certa forma, vereador, uma forma de desrespeito, porque cria expectativa, tira de quem tem direito, não tem, isso mostra, mais uma vez, que quem compôs essa comissão, que eu sei que tem a Câmara, tem a Secretaria de Educação, tem o Executivo, deixaram passar esse percalço aí para, de uma certa forma, criar uma expectativa onde aqueles não tinham e prejudicar os que tinham direito. Pronto, e eu agradeço a todos. A gente... Porque a partir do momento que a comissão resolver esta questão, sabemos que a prefeita poderá lançar o link e daí vai depender dela só para pagar. Sim, sim. Como é complexo...
é complexo, não é fácil. Então, a gente pediu um parecer jurídico, porque todos os posicionamentos, desde lá de trás, nós só damos ele através de um entendimento jurídico, entendeu? E a gente está esperando um parecer jurídico para poder responder o erro que foi cometido. São 36 recursos. Em uma tarde, a gente se reúne todo mundo e consegue ver. Entendeu? Muito obrigado, senhor presidente, e até a próxima. Não foi protocolado nada. Pelo menos, até hoje, não foi protocolado nada com relação a... Senhor presidente, deixa eu tentar explicar bem rápido. Não é competência do vereador ordenar despesa ao município. A gente não pode apresentar nenhum projeto, mesmo que já exista a lei federal, que cause despesa ao município. É de competência do Executivo encaminhar esta casa para que a gente possa aprovar o projeto de lei municipal enviado do Executivo para que possa ser votado, ser aprovado e que ela possa sancionar o pagamento. Júlia, posso usar a sua fala? Um detalhe também que eu acho que poucas pessoas sabem. Em 2020, houve alteração na lei do Fundeb. Essa alteração na lei do Fundeb desobrigou os prefeitos a pagarem automaticamente o piso. É por isso que eu acho que vocês receberam um linkzinho de Fernando Rodolfo, eu acho que vocês viram, para enviar para os deputados federais, porque é para eles assinarem a emenda, para começar a tramitar, para que as comissões aprovem e passem uma votação para voltar à obrigatoriedade. Porque hoje, da forma como está, o prefeito tem a liberdade de escolher se vai mandar o projeto de lei ou não. A lei do Fundeb, aí, eu acho que é bom vocês visitarem essa lei de 2020, que foi aprovada, tirou essa obrigatoriedade. Foi um crime que fizeram os deputados federais e senadores, irresponsáveis que foram, mas, infelizmente, fizeram. E agora nós precisamos retomar a discussão para incluir na Constituição Federal, assim como o Fernando Rodolfo tem encabeçado essa luta, para criar essa obrigatoriedade novamente, para que os prefeitos, assim que o piso seja determinado a nível nacional, os municípios também assim o façam. Mas aí é uma informação que eu acho que pouca gente tem atualmente, né? Eu, por exemplo, não sei se perceberam no meu status e no meu stories, já coloquei, inclusive... aqueles deputados federais e senador que eu tiver contato, vou mandar. E sugiro que os vereadores, se puderem encabeçar também essa luta, o façam. E isso, 171 votos. E aí, assinaturas. Aí vocês precisam também, aquele deputado que vocês conhecem, que votaram nele, encaminhem o link. Né? Tem um QR Code. Aí façam dessa forma, porque eu acho que a gente, unindo forças, a gente consegue, né, restabelecer o que é de direito, né, do professor. Porque foi uma luta conseguir o piso, e aí, infelizmente, esses irresponsáveis... Sim, sim. Mas aí é como Júlia falou, por nós não termos essa autonomia, nós podemos conversar, solicitar, através de requerimento, né? Obrigado. Eu agora vou passar a palavra para Mariane Rafaela Lopes de Oliveira, que se inscreveu hoje. Você tem 10 minutos, Mariane. Você está representando as mães, no caso, né? Para você fazer a sua explanação. Pode passar aqui. Inclusive, você vai inaugurar o púlpito aqui. Viu? Boa noite. Eu não tenho o hábito de falar em microfone, mas pela minha filha eu faço tudo, né? Como nós mães que estamos aqui, pelos nossos filhos, nós enfrentamos o mundo.
Há um ano atrás, mais ou menos, como o vereador Heron bem lembrou, houve um requerimento para a prefeita, né, sobre a alta demanda que estava no centro de reabilitação. A mesma se fazia presente no local e ela usou as palavras falando que o centro era referência e que ia estudar a possibilidade de se contratar novos profissionais. Ela usou essas palavras. Mesmo com uma fila de espera de mais de um ano, tendo mães que estavam há mais de um ano esperando para que seus filhos fossem acompanhados pela psicóloga, pela TO e pela fono, a prefeita disse que o centro era referência, que estava tudo bem e que ela iria estudar a possibilidade de contratar novos profissionais. Certamente, a prefeita ela não conhece a realidade do município que ela administra, né? Porque existiam crianças que estavam há mais de um ano esperando por um atendimento. O que aconteceu depois disso? Ficamos sem TO. Logo em seguida dessa reunião, a TO saiu, não foi mais contratada. Toda vez que a gente questionava pela TO, a resposta que escutávamos era: estamos contratando, estamos procurando. Psicóloga não tinha, quer dizer, tinha psicóloga, mas o que a prefeita fez? Pegou as psicólogas da assistência social e colocou para trabalhar no centro de reabilitação. Se você está com um problema na visão, você vai procurar um oftalmologista ou um cardiologista? Então, é a mesma coisa de você pegar um profissional, um psicólogo da área de saúde e colocar para atender crianças com necessidades especiais. Crianças autistas, crianças com síndrome de Down, crianças com deficiência auditiva, crianças com deficiência visual. Eu já falei várias vezes, até para as mães, para Claudinho e Júlia, quando a gente teve a reunião, eu sou psicóloga, eu sou formada em psicologia, na área comportamental, e eu achava que eu sabia o que era autismo. Eu achava que eu entendia o que era autismo, que eu poderia tratar qualquer pessoa com autismo. E quando a minha filha nasceu, quando veio o diagnóstico dela, que graças a Deus a minha filha ela foi diagnosticada cedo, porque eu tenho o apoio da minha família, eu tenho o apoio do pai da minha filha, e a gente correu atrás. Mas nem todo mundo tem essa condição. E quando a minha filha foi diagnosticada, eu vi que eu não sabia nada de autismo. Eu vi que o que eu achava que eu sabia, eu não sabia. Então, eu precisei me capacitar para cuidar da minha filha. Então, é a mesma coisa de que você pegar psicólogas da área da saúde e colocar para atender crianças com autismo, crianças com síndrome de Down. Elas não têm esse preparo. Sem contar que são de 15 em 15 dias os atendimentos, e você chega lá, a psicóloga não passa 10 minutos com seu filho na sala. Acaba estressando mais a criança do que fazendo benefícios para o tratamento dela. E o que acontece? Estamos sem fono, estamos sem terapeuta ocupacional, psicopedagogo nunca existiu no centro. Existe, se eu não me engano, em uma ou duas escolas, mas tem mães que têm filho em escola particular. Por quê? Porque não foi bem acolhido na rede municipal. Eu coloquei a minha filha na creche, mas eu deixava a minha filha na creche, ligavam para mim buscar ela porque ela estava chorando. Então, eu desisti. Preferi colocar minha filha na escola particular. E ela já vai entrar no 2º ano dela. Então, como a gente não tem apoio do município, muitas mães precisam buscar fora. Aí vem a nossa segunda luta, que é com carro. Porque uma criança que tem autismo, ela tem hipersensibilidade sensorial, ela não pode estar no barulho, ela não pode estar com muita gente, ela não pode sair de casa sem ter hora para voltar, porque isso estressa a criança e gera crise. E muitas mães sofrem porque vão pedir carro na regulação e escutam o não. Diz que não pode, que o carro é só para quem faz hemodiálise ou quem tem câncer. Só que a lei também assegura que as crianças com necessidades especiais têm o transporte particular. Porque você não pode pegar uma criança que tem autismo, que tem síndrome de Down ou que tem outra necessidade e botar para sair de 2 horas da manhã no ônibus do SUS, sendo que a consulta é à tarde. A mãe está saindo para levar a criança, para que a criança tenha um pouco de qualidade de vida, só que acaba prejudicando mais ainda a criança. Porque o estresse de ir e voltar vai desgastando mais ainda a criança. Então, relatos de mães que a gente fez um grupo para nos unirmos e lutarmos pelos direitos dos nossos filhos, que durante a ida ou a volta, a criança tem uma crise. Mães que relatam que escutam
piadas dos motoristas, dizendo que não precisa sair para Recife para a criança passar por uma consulta da fonoaudióloga. Mas aí nossos filhos vão ficar como? Sem tratamento, sem as terapias que eles precisam. E outra coisa, o tempo ele corre contra os nossos filhos. Quanto mais a criança se desenvolve, quanto mais cedo ela faz os tratamentos dela, mais chance ela vai ter de evoluir. E o que está acontecendo é que nossas crianças estão regredindo por não terem tratamento que precisam. E como se já não bastasse todo o nosso sofrimento, o sofrimento das mães, ontem estávamos conversando e algumas mães receberam ligações, mensagens de ligações das professoras pedindo para que não levasse os filhos para a escola esse mês. Porque o professor de apoio só vai começar em maio. Então, em março, desculpa. Em março. Então, nós perguntamos, cadê a inclusão das nossas crianças? O ano letivo começou hoje. Então, por que as crianças que têm necessidades especiais só vão poder frequentar a partir de março? Entendeu? Então, nós colocamos nas redes sociais, lutamos, não nos calamos a respeito disso e mudaram a conversa. Falaram que não era assim, que poderia ir. Mas não tiveram a dignidade, porque isso era o mínimo que deveria ter sido feito. Não contratou professor de apoio? Era para ter sido contratado, mas não contratou, tudo bem. Por que não se juntaram com as mães e explicaram que não tinham contratado? Não explicaram o porquê não contrataram. E caberia à mãe ou não decidir se levaria ou não a criança. Então, já é tanto sofrimento para nós, mães, que precisamos que nossos filhos tenham tem um mínimo, né? Porque o que a gente está pedindo um mínimo. A gente quer uma fono, a gente quer uma TO, a gente quer uma psicóloga especializada na área das nossas crianças. E a prefeita, eu não estou partindo para o lado político, mas a prefeita ela é médica. Ela deveria saber disso. Isso é o básico. Ela deveria saber que, para se tratar das nossas crianças, o profissional tem que ser especializado. Justamente. A gente não quer muito, a gente quer o básico, a gente quer apoio. A gente não está tendo apoio do município. A prefeita ela não está apoiando. A secretária de Educação também não está apoiando as crianças. O secretário de Saúde também não está apoiando as crianças. Porque quando a gente chega para perguntar quando vai ser contratado a fono, estamos procurando, vamos contratar. Aí a gente se questiona. Primavera, município vizinho, que tem menos recurso que a Maragi, vem menos dinheiro para a Primavera do que para a Maragi. Primavera tem fono. Primavera já conseguiu contratar fono. Primavera tem TO. Primavera tem um neuropediatra. Inclusive, eu levei minha filha, outras mães aqui também levaram os filhos para o neuropediatra. E o neuropediatra de Primavera, ele não deixa a desejar a um neuropediatra particular. Uma consulta com o neuropediatra, o mínimo que você consegue é R$ 500, R$600. E com a fila de espera de mais de 6 meses, para você pagar R$600 numa consulta. Então, nem toda mãe tem condições, tem um apoio de pagar R$600 numa consulta de uma neuro, porque muitas de nós tivemos que, eu sou um exemplo disso, tive que deixar de trabalhar para cuidar da minha filha. Então, é muito difícil você tirar R$600 do seu bolso para pagar uma consulta, sendo que o município poderia arcar com isso. Porque Primavera é um exemplo disso. O neuro em Primavera vem, não sei, 2 a cada 2 meses. Isso sem contar um monte de criança que não tem laudo. Um monte de criança que não tem diagnóstico fechado, por falta de compromisso com da prefeita para com as nossas crianças. E, por fim, eu gostaria de agradecer a Júlia e a Claudinho, que foram os primeiros a abraçar a causa com a gente, e pedir a vocês também que abracem essa causa junto com a gente. Nós estamos tentando criar uma associação para também se dar apoio, porque não é preciso só cuidar da criança, é preciso cuidar da mãe também. Porque é muito desgastante você ter uma criança com necessidades especiais. Tem um estudo que foi feito
estudo científico, e foi comprovado que o estresse de uma mãe, de uma criança autista, é equivalente ao estresse de um soldado em combate. Então, só quem sabe é a gente. Então, assim, eu deixo aqui o nosso apelo, né, das mães, para que vocês abracem essa causa junto com a gente também. Quem tiver interesse em nos procurar, nós temos uma associação, quiser ajudar de alguma outra forma também, nós estamos à disposição para conversar, para mostrar a nossa luta. Dando continuidade, quer fazer uso da palavra? Dando continuidade, Mariane, a gente queria também, vocês têm uma associação, né? Está formando já com CNPJ, alguma coisa. A gente tem um projeto aqui na Câmara, inclusive, por exemplo, os birôs que eram daqui, não é que eles não sirvam mais para ser utilizados, mas aí a gente faz doações de ventiladores para associações, para entidades também filantrópicas, não só birôs, como ventiladores, cadeiras. Então, dentro da necessidade de vocês, que é uma iniciativa que, sem dúvida, merece respeito e aplauso, e dizer que, sem dúvida, eu acho que a causa é de todos, é da Câmara, de todo cidadão, sem dúvida nenhuma. Então, o apelo, acho que a forma com que você veio até aqui à Câmara foi de acordo com o regimento interno, se inscreveu tudo direitinho. Então, você, sem dúvida nenhuma, a gente vai ver todas essas denúncias que foram relatadas aqui, para identificarmos realmente a que secretaria pertence um determinado profissional, para saber sua habilitação, para saber de quem é a responsabilidade, para que nós possamos fazer também um resumo de todas essas queixas, tá certo? Eu deixo aqui esse relato e, com certeza, os demais vereadores acompanham também meu raciocínio, eu acredito, tá certo? Sem mais quem queira fazer uso da palavra, eu vou encerrar a primeira reunião ordinária e convido a todos para a próxima, que virá agora depois do Carnaval, não é isso? Fiquem todos com Deus, tenham uma boa volta, Deus abençoe a todos. E dizer a vocês, professores, que sempre estivemos do lado de vocês, unânime aqui na Câmara. Não foi 8, não foi um contra, unânime. Tá certo? Eu acho que eu, Edson, posso falar com relação a mim, que eu acho que eu estou como presidente, mas todos os pedidos que chegaram nessa casa, eles foram acolhidos, eles foram debatidos, os projetos chegaram aqui em tempo, nós levamos para as comissões, aprovamos, foi formadas as comissões foram indicadas por mim, Cláudio Roberto e José Heron, porque um faz parte da Comissão de Educação, não é isso? E José Heron o relator da Comissão de Educação. Cláudio, porque já vem acompanhando essa situação já desde 2017. Então, ficou entre ele e Maria e foi resolvido até em comum acordo que ele ficaria. Mas que a parte da Câmara, sem dúvida, ela foi feita em tempo, está sendo concluída pelas comissões. Eu até parabenizo as comissões pelo trabalho sério de vocês, porque a gente sabe que não é fácil. Você sabe que quando mexe com valores, quando mexe com pessoas, a gente sabe que não é fácil, mas eu acredito, sim, no trabalho dessa comissão. Vou continuar acreditando. Muito obrigado a todos, boa noite a vocês, professores, mães, e todos que nos acompanham através das redes sociais. Fiquem com Deus, voltem para casa com Deus e até a próxima.